Olá, bem-vindo de novo. No vídeo de hoje eu vou continuar contando uma coisa que está totalmente ligado ao vídeo do domingo 13 de agosto. O título desse vídeo é Eu Sabia que Estava Morrendo. Se você não assistiu esse ainda, por favor vai lá, assiste aquele lá e aí você volta para cá para você entender a continuidade. Essa experiência que eu compartilhei no vídeo do dia 13 de agosto foi a coisa mais preciosa que aconteceu comigo na minha vida. E ela me transformou. Só que ela tem um fator que sempre me incomodou todo o tempo depois que eu acordei do coma. E durante todo o tempo que eu estive no hospital e até mesmo depois quando eu voltei para casa. Eu cresci sempre com bases religiosas, com fé cristã, com escrituras desde pequena. E eu sempre tinha na minha mente coisas como: os justos estarão à direita de Deus, o filho está à direita do Pai. E eu não sei porquê, o lado direito sempre para mim soou como se fosse uma coisa boa. Só que quando eu estava naquele quarto de hospital morrendo, eu tive aquela experiência, que eu vi aquele ser poderoso que eu depois vir a descobrir que era Jesus Cristo, segurando a minha mão esquerda, me incomodou muito. E depois que eu acordei do coma, eu passei a orar constantemente, pedindo a Deus que me ajudasse a entender o que foi aquilo. Por que Jesus Cristo segurou a minha mão esquerda enquanto eu estava naquele quarto do hospital morrendo? O que significava aquilo? O que Deus queria me dizer com aquilo? Foi uma busca incessante, era todos os dias da minha vida. Eu orava, eu chorava, eu me incomodava, mas a minha resposta veio meses depois. Todo início de ano aqui, por volta de março, abril, a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda aqui nesse país. E nós, desde que chegamos aqui, sempre estamos fazendo a declaração de imposto de renda. Devido a tudo que aconteceu, com todos os gastos exorbitantes que nós tivemos, o nosso contador, ele pediu para que nós pudéssemos providenciar para ele alguns documentos do hospital, para que pudéssemos colocar na declaração de imposto de renda diversos gastos que havíamos tido, devido ao fato de eu ficar uma semana na UTI, muitas semanas no hospital, 2 cirurgias na cabeça. E o mais interessante dessa história, que eu quero que você preste atenção, é que o meu marido contratou um hospital. E eu já estava recuperada, já estava de volta à minha vida quase que normal, porque isso já era março do ano seguinte. E eu tive o derrame hemorrágico em junho de 2014. Então, em março de 2015, contatamos o hospital para poder ter alguns documentos, relatórios que pudéssemos apresentar para o contador, para a nossa declaração. E foi aí que a minha resposta veio. O mais interessante dessa situação foi de que quando meu marido passou no hospital para pegar os documentos que nós precisaríamos enviar para o contador, o hospital disse que só poderia dar esse documento para mim mesmo. Meu marido achou aquilo muito estranho. Ele falou assim: mas eu sou o marido dela. Eles disseram assim: não, mas ela tem que vir buscar, tem que ser, nós podemos entregar em mão somente para ela. E depois foi que eu entendi o que era aquilo. Eu fui, claro. No hospital eles me deram um envelope grande, com diversos relatórios e documentos, papéis que eu deveria apresentar para o nosso contador. Lá mesmo no hospital, gente, eu sentia que eu tinha que olhar para aquilo lá. Eu sentei numa cadeira, eu abri e eram muitas folhas, muitas. Eu tirei de lado algumas que se referiam a valores e eu peguei um relatório diário que tinha
detalhes de cada dia que eu passei no hospital. O primeiro dia, a data, o horário que eu dei entrada na emergência. E estava detalhado que eu cheguei desacordada, que foram feitos procedimentos que identificaram um derrame cerebral hemorrágico, que eu fui levada para a sala de cirurgia. Havia detalhes de cada dia. Vocês não fazem ideia do que foi aquilo para mim, estar sentada naquela cadeira de hospital, lendo aquilo. Segundo dia, o paciente permanece em coma. E olha só o que está escrito, gente. Realizado testes para reação à dor. Lado direito, responde prontamente. Lado esquerdo, permanece inerte. Terceiro dia, paciente que deu a entrada, etc. Derrame cerebral, paciente permanece em coma. Terceiro dia. Realizado exames para reação a movimento. Lado direito, responde prontamente. Lado esquerdo, permanece inerte. Desculpa, eu fico emocionada porque foi nesse momento, naquele dia no hospital, que Deus mostrou para mim: minha filha, você está entendendo por que ele segurou sua mão esquerda? Porque o meu lado esquerdo provavelmente estava sendo afetado de alguma forma que eu não entendo nada de medicina, pelo derrame cerebral que eu tive. E Jesus Cristo segurou a minha mão esquerda e me disse por 3 vezes: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E essa experiência toda eu conto no domingo do 13 de agosto. Se você não assistiu, eu repito, vai lá, porque essa é a experiência e o vídeo mais precioso desse meu canal, sem dúvida. Por que eu estou compartilhando isso com vocês agora? Porque eu quero que você saiba que tudo tem um propósito e que Deus responde nossas dúvidas, nossas orações, se você pedir a Ele. Eu não sei o que está acontecendo com você na sua vida. Eu compartilhei o que aconteceu comigo na minha vida naquele momento, para que você possa entender que se você buscar, se você bater, a porta vai ser aberta e você vai encontrar as respostas que você precisa. Obrigada por você ter assistido até aqui. Eu não sei se você viu o vídeo de apresentação desse canal, mas quando eu fiz esse canal, o objetivo aqui era elevar as pessoas, fortalecer, trazer um pouco de coisa boa em meio a tanta porcaria que se tem na internet. Mas eu sei que também tem muita coisa boa. Eu quero agregar a minha parte boa às outras coisas boas que existem na internet. Então interage comigo, me faça pergunta, faça comentário, me escreva, eu vou responder. A partir da próxima semana, nós vamos continuar com a história da minha vida. E eu volto a repetir de novo, vou ser bem enfática dessa vez. Assiste o vídeo do dia 13 de agosto, porque tudo nesse canal, todos os vídeos vão ser baseados em cima daquela experiência. Eu vou querer mostrar para vocês, compartilhar com vocês com o objetivo de ajudar, de dar fé, esperança, força, de alguma forma ajudar as pessoas a entenderem que nós podemos nos transformar, nós podemos mudar, nós não precisamos viver sempre do mesmo jeito, nós podemos nos tornar pessoas novas, nós temos essa capacidade, nós temos muito mais capacidade do que a gente pensa que tem. Eu quero falar mais também nesse canal a respeito do que realmente é amor, aquele amor que me curou lá naquela experiência que eu compartilhei no dia 13 de agosto, que está aqui no canal. Eu quero falar mais a respeito disso, como isso transformou a Vânia, que tipo de pessoa eu era e como eu sou agora, que tipo de filha, esposa, mãe, irmã, amiga eu era e como isso fez diferença na minha vida.
eu só espero, e o objetivo aqui é ajudar as pessoas. Um grande abraço, obrigada por tudo.